Você acredita que o destino consegue falar com a gente? Porque naquele dia, no restaurante mais caro de São Paulo, uma menina de rua apontou para o anel brilhante da bilionária e disse: "Minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." Carla congelou. Aquele anel era único, e só a filha desaparecida tinha um igual. Tremendo, ela se aproximou e perguntou: "Qual é o nome da sua mãe?" E ali, naquele segundo, algo maior do que todos naquela mesa imaginava começou a se revelar. E o que eles não sabiam era que aquela garota estava prestes a revelar uma coisa tão chocante, que mudaria a vida de todos. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Era uma quinta-feira à tarde no restaurante mais caro de São Paulo. Sabe aquele lugar onde um prato custa mais que o salário mensal de muita gente? Pois é, lá estava Dona Carla Ribeiro, 64 anos, bilionária, jantando com seu filho Rodrigo. Ela usava no dedo um anel que brilhava por onde passava. Era uma tarde quente e os dois estavam sentados em uma mesa do lado de fora quando uma menina, magrinha, roupa suja, cabelo despenteado, 12 anos no máximo. Os seguranças já partiram para cima dela como se fosse uma criminosa. "Por favor, só quero uma comida que vocês vão jogar fora mesmo", a menina implorava. As pessoas viraram o rosto. Sabe como é, né? Ninguém quer ver pobreza enquanto come lagosta. Mas Carla olhou. E a menina olhou de volta. E então aconteceu o impossível. A garota fixou os olhos no anel de Carla e disse, com aquela voz fininha de criança: "Minha mãe tem um anel exatamente igual ao seu." O mundo parou. O garfo de Carla caiu no prato fazendo um barulho que ecoou pelo restaurante inteiro. Rodrigo ficou branco, porque aquele anel específico só existia 3 unidades no mundo inteiro. Um estava no dedo de Carla. Outro havia desaparecido com sua filha Milena, que sumiu sem deixar rastro há 13 anos. E o terceiro foi enterrado com seu falecido marido José, morto há 5 anos. "O quê?" Carla sussurrou tremendo. "O que você disse?" A menina deu um passo para trás, assustada com a reação. "Minha mãe tem um anel igual, eu juro." Os seguranças já estavam arrastando a garota. "Esperem!" Carla levantou da cadeira tão rápido que derrubou o copo de vinho. "Tragam essa menina de volta. Agora!" O restaurante inteiro virou para ver. Uma bilionária gritando? Aquilo era mais raro que eclipse solar. Carla se aproximou da menina com as pernas bambas. "Como é seu nome?" "Larissa, senhora." "Larissa, você tem uma foto da sua mãe?" A menina hesitou. Depois, enfiou a mão no bolso rasgado da calça e tirou uma foto amassada, suja de tanto ser guardada e olhada. Ela entregou a Carla como se estivesse entregando um tesouro, porque era. Carla pegou a foto com as mãos trêmulas e viu o rosto de sua filha, Milena, mais velha, com rugas de preocupação. Mas era ela, sua Milena. As pernas de Carla falharam. Rodrigo segurou a mãe antes que ela caísse. "Não pode ser." Carla chorava feito criança. "Minha filha, minha Milena." Larissa ficou assustada. "A senhora conhece minha mãe?" Carla olhou para a menina. Realmente olhou e viu os mesmos olhos de Milena, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava confusa. "Eu sou sua avó," Carla disse, e o restaurante inteiro ofegou. Rodrigo não acreditava no que estava acontecendo. Sua irmã Milena, que ele acreditava estar falecida ou perdida para sempre, tinha uma filha. E essa filha estava ali, na frente deles, pedindo comida. "Onde está sua mãe agora?" Carla perguntou, segurando os ombros magrinhos de Larissa. "Em Osasco, mas eu não vejo ela há semanas." "Como assim não vê?" Larissa baixou os olhos envergonhada. "A gente não tem dinheiro. Eu vim para São Paulo tentar arrumar alguma coisa para ajudar. Minha mãe disse para eu não vir, mas eu vim assim mesmo. Ela está doente e não consegue trabalhar direito. Eu durmo na rua mesmo, tá tudo bem."
Carla sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Tá tudo bem? Minha neta dormindo na rua enquanto eu... Ela não conseguiu terminar a frase. A culpa era grande demais. Rodrigo, chama o motorista. Vamos para Osasco. Agora. Mãe, você tem uma reunião. Eu disse agora. Ninguém discutiu. Quando Carla Ribeiro dava uma ordem daquele jeito, até o Papa obedecia. No carro, Larissa não parava de olhar para a avó que acabara de ganhar. Carla segurava a mão da menina como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Sua mãe, ela falava de mim? Larissa assentiu. Às vezes, quando ela estava muito triste, ela dizia que tinha uma mãe chamada Carla, mas que tinha feito coisas ruins e que nunca mais podia voltar. Eu sempre perguntava que coisas ruins, mas ela nunca contava. Só chorava. Cada palavra era uma facada no peito de Carla. A viagem até Osasco pareceu durar uma eternidade. Larissa deu o endereço. Um prédio velho, com pintura descascada, no meio de uma rua mal iluminada. O motorista estacionou a Mercedes preta na frente, e todo mundo na rua parou para olhar. Carro daquele ali, só se fosse polícia. É aqui! Larissa apontou para o 3º andar. Subiram as escadas porque o elevador estava quebrado. O corredor cheirava a comida requentada e mofo. Carla, acostumada com o luxo, sentiu um aperto no peito. Sua filha vivia assim? Sua filha? Larissa bateu na porta. Mãe, sou eu. Silêncio. Bateu de novo. Mãe, por favor, eu trouxe uma surpresa. A porta se abriu devagar e lá estava ela, Milena, mais magra, com fios brancos no cabelo, olheiras profundas, mas era ela, a filha que Carla acreditava ter perdido para sempre. Os olhos de Milena encontraram os olhos de Carla e ela desmaiou. Quando Milena acordou, estava deitada no sofá velho da sala. Larissa segurava sua mão. Rodrigo trazia água e Carla estava sentada na cadeira em frente, chorando em silêncio. Isso não é real, Milena sussurrou. Eu tô sonhando. Você não está sonhando, Carla disse com a voz embargada. Milena começou a chorar também. Mãe, eu não podia voltar. Por quê? Por que você fugiu? Por que me deixou achando que você estava desaparecida? Milena olhou para Larissa. Filha, vai para o quarto. Mas mãe, vai... Larissa obedeceu, mas ficou de orelha colada na porta. Era uma criança esperta. Quando ficaram só os adultos, Milena respirou fundo. Lembra do Pedro Martins? O rosto de Carla se fechou. Aquele criminoso ligado aos negócios do seu pai? Esse mesmo. Ele descobriu coisas que podiam destruir nossa família. E me ameaçou. Disse que se eu não sumisse, ia acabar com todo mundo. Você, Rodrigo, papai, todo mundo. Rodrigo sentou pesado na cadeira. Então você fingiu que desapareceu para nos proteger? Exatamente. Eu planejei tudo. Deixei rastros falsos. Fiz parecer que tinha desaparecido. Porque se Pedro achasse que eu estava perdida, ele ia deixar vocês em paz. Mas o anel, Carla apontou. Como você ficou com o anel? Milena tocou o anel no dedo. O mesmo anel que brilhava no dedo de Carla. Papai me deu antes de falecer. Ele disse que enquanto eu tivesse o anel, uma parte da família sempre estaria comigo. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos. E então você engravidou? Carla perguntou. Milena assentiu. 1 ano depois de fugir. Conheci um homem bom. Ele faleceu quando Larissa tinha 3 anos. Desde então sou só eu e ela, tentando sobreviver. Mas Pedro Martins já faleceu, Rodrigo disse. Há 2 anos, você estava livre. Por que não voltou? Milena baixou a cabeça. Vergonha, medo. Achei que vocês nunca iam me perdoar. Achei que era tarde demais. Que vocês tinham seguido em frente sem mim. E eu não queria que vocês vissem no que eu me transformei. Uma mãe pobre que mal consegue alimentar a própria filha. Carla se levantou e abraçou a filha. Você é minha filha. Rica ou pobre, não importa. Mãe e filha choraram abraçadas por tanto tempo que Larissa acabou saindo do quarto para ver se estava tudo bem. Quando viu as duas se abraçando, ela sorriu. Era a primeira vez em muito tempo que via a mãe sorrir daquele jeito.
Se você está gostando da história, se inscreve no canal e se prepara para esse final emocionante. Mas Milena não aceitou voltar assim de qualquer jeito. Mãe, eu tenho condições. Carla enxugou as lágrimas. Qualquer coisa, o que você quiser. Primeira condição, nunca mais mentiras. Se você prometer alguma coisa, cumpre. Se não pode cumprir, não promete. Carla assentiu. Segunda condição, a gente constrói isso aos poucos. Eu não vou voltar e fingir que os últimos 13 anos não existiram. Precisamos nos conhecer de novo. Concordo. Terceira condição, você nunca coloca seus negócios acima da família de novo. Foi isso que abriu espaço para o Pedro Martins entrar na nossa vida. Você estava tão ocupada sendo bilionária que esqueceu de ser mãe. Essa doeu. Carla sentiu a facada, mas sabia que Milena tinha razão. Eu prometo, com toda a minha alma, eu prometo. Rodrigo se aproximou da irmã. E eu? Não ganho nem um abraço depois desses anos? Milena olhou para o irmão mais novo, que agora era quase da idade dela quando desapareceu. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Vem cá, seu bobão. Os dois se abraçaram forte. Eu senti sua falta, mana. Rodrigo sussurrou. Também senti a sua. Larissa assistia tudo com olhos brilhando. Ela tinha uma avó, um tio, uma família de verdade. Então eu tenho uma família agora? Ela perguntou tímida. Carla abriu os braços. Vem cá, minha neta linda. Larissa correu e se jogou nos braços da avó. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura, protegida, amada. 6 meses se passaram. A vida de Larissa mudou completamente. Ela agora morava na mansão de Carla, um lugar tão grande que ela se perdeu nos primeiros dias. Tinha quarto próprio, banheiro próprio, closet cheio de roupas novas. Estudava numa escola particular onde, pela primeira vez, tinha amigas de verdade. Mas o melhor mesmo era ter família. Rodrigo virou o tio mais legal do mundo. Levava ela no shopping, ensinava ela a jogar videogame, ajudava com lição de casa, mesmo sendo péssimo em matemática. Milena e Carla, essas duas estavam reconstruindo a relação dia após dia. Tinham altos e baixos, brigas, conversas difíceis, mas no fim do dia sempre se abraçavam e diziam, eu te amo. Rodrigo e Milena voltaram a ser os irmãos inseparáveis que eram antes. Passavam horas rindo de histórias da infância, planejando viagens, cozinhando juntos, mal porque nenhum dos dois sabia cozinhar direito. 3 anos se passaram. Era o aniversário de 15 anos de Larissa. A festa foi na mansão, mas Larissa pediu para convidar as crianças da comunidade onde morava antes. Carla aceitou na hora. A casa estava cheia de gente, música, comida, alegria. Na hora do parabéns, Carla pediu silêncio. Larissa, minha neta querida, há 3 anos, você entrou na minha vida através de uma porta de restaurante. Você era uma menina de rua pedindo comida. E hoje você é uma jovem incrível, inteligente, bondosa. Eu tenho um presente especial para você. Carla abriu uma caixinha de veludo. Dentro havia um anel, não igual aos outros 3. Esse era único, feito especialmente para Larissa, com as iniciais dela gravadas e uma pedra que brilhava como estrela. Esse anel representa a nossa família, passado, presente e futuro. E agora você faz parte dessa história. Larissa olhou para o anel, depois para a avó, depois para a mãe e para o tio. E finalmente deixou sair as palavras que tinha segurado por tanto tempo. Obrigada, avó, por me encontrar, por nos encontrar, por não desistir. Foi a primeira vez que ela chamou Carla de vó. A festa inteira parou. Carla chorou, Milena chorou, Rodrigo chorou, mas depois negou para todo mundo. E todos se abraçaram. Uma família que o destino separou, mas que o amor reuniu. Mais alguns anos se passaram. Carla criou a Fundação Anel da Esperança, uma ONG que ajudava famílias em situação de rua, especialmente crianças, porque ela nunca esqueceu que sua neta foi uma dessas crianças. Larissa se formou no ensino médio como a melhor aluna da turma. E sabe qual foi a primeira coisa que ela fez?
pediu para trabalhar na fundação da avó. Vó, eu quero ajudar outras crianças como eu, que estão pedindo comida em restaurantes, que estão dormindo na rua, que estão perdendo a esperança. Carla sorriu com orgulho. Você vai ser incrível nisso. E foi. Uma noite a família toda jantava junta, coisa que faziam pelo menos 3 vezes por semana, porque Carla tinha aprendido a lição. Família vem primeiro. Larissa olhou para a avó e disse: Vó, você já parou para pensar que tudo isso só aconteceu por causa de um anel? Carla sorriu. Como assim? Tipo se eu não tivesse visto o anel no seu dedo naquele dia. Se eu não tivesse reconhecido. Se eu não tivesse falado nada. A gente nunca teria se encontrado. Você nunca teria descoberto que minha mãe estava viva. Eu ainda estaria na rua. Tudo teria sido diferente. Silêncio. Milena pegou na mão da filha. Sabe o que eu acho? Acho que não foi o anel. Foi você. Sua coragem de ir naquele restaurante. Sua coragem de falar com uma estranha. Sua coragem de acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Rodrigo concordou. E a coragem da avó de ouvir, de acreditar, de não deixar os seguranças te expulsarem. Carla riu. No fim, acho que o destino só dá uma empurradinha. A gente que tem que ter... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему,
к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на ней через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да?
ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,